Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 24 de março. O Conselho Nacional de Justiça lança Central de Regulação de Vagas no sistema prisional para melhorar a gestão e diminuir a superlotação nas unidades. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. O plenário virtual do Supremo já tem maioria para declarar a inconstitucionalidade de decreto que exonerou peritos de órgão de prevenção e combate à tortura. Ministro do STF suspende ações que pedem indenização pelo chamado excesso de linguagem de juízes. E ainda, TSE autoriza eleitor que não foi às urnas em 2020 e nem justificou a ausência a votar normalmente nas eleições deste ano. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou a análise da ação que questiona o fim do voto de qualidade em empates ocorridos nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão ligado ao Ministério da Economia. Dispositivo da Lei 13.988 de 2020 estabelece o fim do voto de qualidade em empate nos julgamentos administrativos fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão que integra o Ministério da Economia e é responsável pelo julgamento de segunda instância do contencioso fiscal na esfera federal. As turmas do CARF são compostas paritariamente por representantes dos contribuintes e da Fazenda Pública, reservada à representante dessa última a função de presidente, ao qual era conferido o voto de qualidade. O dispositivo questionado determina que, na hipótese de empate, o resultado deve ser favorável ao contribuinte. No Supremo, 3 ações questionam o fim do voto de qualidade. Em junho do ano passado, o julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Para o relator, o ministro aposentado Marco Aurélio de Mello, a ação deveria ser julgada procedente por inconstitucionalidade formal, ou seja, por vício na fase de elaboração da norma, mas, se vencido, votada pela improcedência e manutenção da regra de desempate vigente. Já o ministro Luiz Roberto Barroso considerou a norma constitucional, mas decidiu que é possível a Fazenda Nacional recorrer à Justiça contra o contribuinte em caso de derrota por empate no CARF. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes considerou a regra constitucional, mas sem a ressalva feita pelo ministro Barroso. Aqui é uma opção do legislador. Não há na Constituição nem a exigência que o voto de qualidade seja do poder público, nem tampouco que o voto de qualidade seja a favor do contribuinte. Não há uma previsão. Agora, o que existe na Constituição, e nós sabemos que é o capítulo mais importante da parte tributária constitucional, o que existe na Constituição são garantias aos contribuintes. Uma série de garantias aos contribuintes, uma proteção do contribuinte em relação a eventuais abusos, eventuais distorções do Estado. A ministra Carmen Lúcia e os ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski acompanharam também o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Afastando as alegações de inconstitucionalidade formal ou material, estou julgando também improcedente a ação, mas restringo-me rigorosamente a esta declaração ou ao reconhecimento, portanto, da constitucionalidade, sem me adiantar naquilo que foi proposto pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a quem peço vênia, no sentido de que isto teria que ficar constante como uma autorização, o que não significa, como também aqui já foi enfatizado, que nos casos específicos que a legislação prevê a possibilidade de questionamento judicial, possa ter de acontecer em casos específicos. Ademais, se não houvesse esse argumento teórico, parece-me haver um argumento prático, que o que se almeja a rigor é a redução da macro-litigiosidade fiscal e o outro caminho parece-me traduzir-se em maior litigiosidade. Por isso, senhor presidente, pedindo mais uma vez vênia
ao eminente ministro Vistor, eu estou acompanhando integralmente o voto de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Então, senhor presidente, pedindo mais uma vez muitas escusas ao eminente ministro Cássio Nunes, eu peço vênia para pronunciar meu voto, que coincide integralmente com o voto do ministro Alexandre de Moraes, e peço vênia aos demais ministros que se pronunciaram em sentido contrário. O julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Nunes Marques. O plenário virtual do Supremo formou maioria para declarar a inconstitucionalidade de um decreto que exonerou peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e acabou com a remuneração do cargo. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no Supremo contra um decreto de 2019 do presidente da República. A legislação remanejou os 11 cargos de perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Esse trabalho prevê visitas regulares de órgãos nacionais e internacionais nos presídios. Os cargos de perito passaram do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para a estrutura do Ministério da Economia. O decreto também exonerou os ocupantes da época e acabou com a remuneração. Para a Procuradoria-Geral da República, a legislação afronta o princípio da legalidade, porque um decreto regulamentar não pode alterar a estrutura de um órgão criado por lei. A PGR alegou também que a manutenção dos cargos em comissão dos peritos é essencial para o funcionamento profissional e imparcial do mecanismo de combate à tortura. O relator, ministro Dias Toffoli, declarou que as mudanças são inconstitucionais. No voto, o ministro disse que o decreto tem o condão de fragilizar o combate à tortura no país e afirmou: não é dado ao chefe do Poder Executivo, sob o pretexto de exercer função meramente regulamentar, desmontar política pública instituída no intuito de dar cumprimento ao texto constitucional e prevista em compromisso internacional assumido pelo Brasil. Assim, por ter como efeito prático o esvaziamento do mecanismo de combate à tortura, a edição do decreto configura um abuso do poder regulamentar e, consequentemente, também uma contrariedade à separação entre os poderes, pois acaba por condenar a absoluta ineficácia uma política pública prevista em lei. O julgamento ocorre no plenário virtual e tem prazo para terminar amanhã, mas a maioria dos ministros já seguiu o voto do relator. O ministro do Supremo, André Mendonça, suspendeu processos judiciais que responsabilizam a União por expressões utilizadas por juízes em decisões que são apontadas como inapropriadas, os chamados excessos de linguagem. A decisão atende a um pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro, protocolado no STF, em dezembro de 2020. O caso estava sob relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, que em janeiro de 2021 havia pedido manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República e determinado que fosse julgado no plenário físico. Na época, o relator preferiu não emitir decisão individual. Com a aposentadoria do ministro, a relatoria passou para o ministro André Mendonça. O novo relator entendeu que era possível tomar uma decisão individual, segundo ele, até para evitar que a União fosse condenada a pagar indenizações nesses processos, enquanto o STF não conclui a análise do tema. A decisão não abrange processos em que cidadãos apontam erro judiciário, nem aqueles que tentam responsabilizar o juiz por perdas e danos decorrentes da atuação. TST relaciona a morte de jogador com a atividade dele em campo e clube de futebol terá que indenizar a viúva. A gente fala sobre isso no próximo bloco. A TV Justiça, ela tem uma importância singular no papel de distribuição do dever do judiciário perante os administrados, assim como perante os atores do palco da justiça. Ela é objeto de atenção não só de juízes, de membros do Ministério Público, de procuradores de Estado, de procuradores da República e da advocacia, mas também é uma importantíssima ferramenta de comunicação para a população. O Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu a decisão que condenou o Bahia Esporte Clube a pagar a indenização em razão da morte do jogador Kleber.
Para o tribunal, ficou comprovada a relação entre o AVC sofrido pelo atleta e a atividade desempenhada. O jogador teve um AVC logo após uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi operado, mas sofreu outro derrame 15 dias depois. Contraiu meningite e infecções generalizadas. Após a morte do atleta, a viúva pediu indenização. Ela alegou que, mesmo sentindo desconforto por causa do coágulo no cérebro, o jogador era escalado para os jogos. Em defesa, o Bahia afirmou que não teria como prever qualquer hipótese de morte do empregado. Em primeiro grau, o pedido da esposa foi negado. O juízo da 4ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, onde a família de Kleber residia, não reconheceu a relação entre as atividades desenvolvidas por ele e a morte por acidente vascular. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu que o Bahia teve culpa pela morte do atleta. A decisão levou em conta o registro inserido pelo médico do clube na comunicação do acidente de trabalho, CAT, na época do primeiro derrame. Segundo o regional, a culpa do empregador se concretiza pela exigência excessiva do atleta e pela ausência de medidas necessárias para detectar o problema de saúde. O clube recorreu ao TST e a 8ª turma restabeleceu a sentença que isentou o empregador de responsabilidade. A viúva então entrou com embargos na seção 1 de dissídios individuais. Na avaliação do relator do caso, o ministro Augusto César, a turma contrariou a súmula 126 do TST, que impede o reexame de fatos e provas. Segundo o relator, o regional afirmou categoricamente, com base em prova documental, que o problema de saúde teve relação de causa e efeito com o trabalho, se equiparando assim a acidente de trabalho. Registra-se de plano que o próprio reclamado, ao emitir a CAT, em 6 de novembro de 2007, consigna como fato gerador do acidente vascular cerebral o esforço excessivo. Disso se depreende que o clube reconhece a exigência excessiva do seu corpo de atletas. Esse elemento de prova, a prova pericial, foi contrastada com outro elemento de prova que implicou sob a perspectiva do regional, a confissão por parte da empresa, no caso do Esporte Clube Bahia. O ministro Lélio Bentes Correia teve o mesmo entendimento. O Tribunal Regional concluiu pela concausalidade e, para esse fim, elencou elementos de fato. Dentre eles, a ausência de apresentação pelo empregador dos exames pré-admissionais, salientando que não foi trazido aos autos. Se não foi trazido aos autos, com todas as vênias, processualmente, o ato não está comprovado. O ministro Breno Medeiros abriu divergência. Para ele, a decisão da 8ª turma não contrariou a súmula 126 do TST. Isso daqui não é fato de provas. Me perdoe, mas isso não é fato de provas. Isso daqui é uma ilação que ele entende, ele tirou uma conclusão do CAT. E essa conclusão a gente pode reenquadrar aqui, e é o que fez a 8ª turma. E segue adiante, ele vai assim, ainda que não houvesse reconhecimento expresso do reclamado, quanto aos esforços extremos a submetidos ao empregado, é de conhecimento público notório. Conhecimento público notório não é fato de provas. Por maioria de votos, no entanto, prevaleceu o entendimento do relator. Dessa forma, a decisão regional foi restabelecida e o clube vai ter de pagar R$150 mil de indenização por danos morais e materiais à viúva. Os ministros determinaram ainda o retorno do caso à 8ª turma para que os demais temas do recurso do Bahia sejam julgados. A Justiça Federal da Primeira Região anulou um auto de infração emitido pela Polícia Rodoviária Federal a um veículo que estava em outro estado no dia do registro. Foi a 6ª turma do TRF1 que anulou o auto de infração emitido pela Polícia Rodoviária Federal, registrando o trânsito irregular em São Paulo de um veículo pertencente a um policial militar do Distrito Federal. Só que consta no processo uma declaração do comandante da unidade onde o PM trabalha, atestando que ele estava em serviço no dia da infração com o automóvel estacionado no pátio do batalhão.
A União sustentou no recurso que a aplicação da multa é dotada da presunção de legitimidade e que, portanto, um documento elaborado pelo próprio policial não seria suficiente para invalidá-la. Mas, no TRF1, o relator, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, destacou que desconsiderar os documentos produzidos pelo autor implicaria dizer que não apenas ele, mas também o comandante do batalhão de polícia militar mentiram. Para o magistrado, na dúvida, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de anulação da multa imposta ao autor. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que roubo praticado em ônibus vazio, sem passageiros, não justifica o aumento da pena base. O colegiado confirmou a reforma de acordo no qual o Tribunal de Justiça do Espírito Santo considerou válida a pena em um caso de roubo, fixada 8 meses acima do mínimo legal. De acordo com o processo, o réu, pretendendo obter dinheiro para comprar drogas, praticou o assalto em um ônibus vazio. As instâncias ordinárias aumentaram a pena base em razão da valorização negativa de 2 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. O motivo, sustentar o vício em drogas, e as circunstâncias do crime, roubo cometido no interior de transporte coletivo, local de grande circulação de pessoas. Em relação aos motivos do crime, o relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que a jurisprudência do STJ não admite a valorização negativa quando a subtração do bem está relacionada ao interesse do agente em adquirir drogas para consumo próprio, situação que não pode ser utilizada em desfavor do réu no cálculo da pena. Quanto às circunstâncias do crime, o relator observou que, no caso analisado, as circunstâncias concretas em torno do fato demonstram que a ação não ultrapassou a periculosidade própria do crime de roubo, pois foi praticada no interior de um ônibus vazio. Além disso, o assaltante utilizou um simulacro de arma de fogo. Por conta disso, a quinta turma, por unanimidade, entendeu que as circunstâncias concretas não justificam a elevação da pena base, negou o provimento ao agravo regimental e manteve a decisão monocrática que concedeu o habeas corpus de ofício. Em outra decisão, o STJ reafirmou que bancos que financiam a venda de carros não respondem por eventual defeito no veículo. Muitas vezes, a emoção de comprar um carro novo pode dar lugar à preocupação. Quando, por exemplo, o veículo recém-comprado apresenta algum tipo de defeito. Neste caso, a fabricante realiza um processo chamado de recall, quando solicita que o veículo seja entregue à concessionária para o reparo. Mas e quando é o comprador quem identifica um vício de qualidade no veículo? Esta advogada explica quais as possibilidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos hoje 3 possibilidades que é importante destacar, que são a escolha do consumidor, que é a possibilidade da pessoa conseguir devolver o produto, escolher um outro produto diverso e também ela pode pegar um produto diverso com abatimento no valor que ela pagou. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele realmente ampara o consumidor para que ele não saia com nenhum tipo de prejuízo em relação a um produto que ele comprou e dentro do prazo de garantia acabou apresentando algum defeito. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que os bancos de varejo que financiam a venda de automóveis não respondem pelos vícios do produto, mesmo que a compra seja desfeita. O entendimento foi firmado pela terceira turma ao dar provimento ao recurso especial de uma instituição financeira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Corte Paulista concluiu que o contrato de financiamento é coligado ao de compra e venda. No recurso ao STJ, o banco alegou que não é solidariamente responsável pelo vício apresentado no veículo financiado, e sim somente pelos serviços financeiros prestados. No voto, o relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que já há jurisprudência pacífica na Corte no sentido da ausência de responsabilidade da instituição financeira por vício do veículo financiado. Entretanto, ele destacou que esse entendimento não é absoluto, pois quando integra o grupo da montadora, o banco também responde pelo vício do produto. No próximo bloco, o TSE autoriza eleitor que não foi às urnas em 2020 e nem justificou a ausência a votar normalmente nas eleições deste ano. Voltamos em instantes. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos de existência, nós sabemos a sua importância. Informação atualizada, séria e isenta,
com linguagem acessível sobre o mundo do direito na casa de cada brasileiro e brasileira. Assistam a TV Justiça. O eleitor que não votou nem justificou a ausência nas eleições de 2018 vai poder votar normalmente nas eleições deste ano. O TSE decidiu suspender as punições por causa da pandemia da Covid-19. Ficam suspensos por prazos indeterminados os efeitos referidos pelo artigo 7º do Código Eleitoral, Lei 4737 de 1965, para os eleitores que deixaram de votar nas eleições de 2020 e não apresentaram justificativa eleitoral ou não pagaram a respectiva multa. E ainda falando da Justiça Eleitoral, agora há pouco aconteceu a cerimônia de carga das urnas eletrônicas que vão ser utilizadas na eleição suplementar na cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, no próximo domingo. A cidade gaúcha de Garibaldi vai ter nova eleição porque prefeito e vice eleitos em 2020 foram cassados por crimes eleitorais. A cerimônia de carga das urnas é o momento em que os programas de votação são instalados na urna eletrônica. Na oportunidade, alguns aparelhos também são testados, inclusive com a impressão de zerésima e boletim de urna. O coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, foi acompanhar as eleições suplementares em Garibaldi. Ele aproveitou a oportunidade para mostrar a jornalistas as novidades do novo modelo de urna eletrônica. O Conselho Nacional de Justiça lançou a Central de Regulação de Vagas no Sistema Prisional. A iniciativa tem como objetivo melhorar a gestão das unidades e diminuir a superlotação. Na saúde, ela é bastante conhecida. Se o paciente precisa de um leito de UTI, por exemplo, ele passa pela central de vagas. A intenção é que o sistema penitenciário também tenha um modelo parecido de gestão de vagas em cada estado. A ferramenta pode ajudar na organização dos presídios, no controle das taxas de ocupação e eliminar aquele conceito de que na cadeia sempre cabe mais um. Em que nós buscamos instrumentos e formas de superar o estado de coisas inconstitucional que caracteriza, infelizmente, o nosso sistema prisional brasileiro. Sempre ancorados pela busca da efetivação das garantias constitucionais da pessoa presa, no respeito à individualização da medida e na busca pela reversão das condições desumanas e degradantes impostas à população carcerária. A construção de novas unidades, a interdição de presídios superlotados e mutirões para revisão de processos ajudam, mas ainda estão longe de resolver o problema da superlotação. Entre 2000 e 2017, o número de presos no Brasil triplicou. E se essa tendência permanecer, estudos do Conselho Nacional de Justiça mostram que em 2029 a população carcerária passará de 1.200.000. A Central de Regulação de Vagas surge para tentar mudar esse cenário. Eu fico bastante feliz que o Poder Judiciário brasileiro, o CNJ, não tenham se amedrontado para o desenvolvimento da Central de Vagas do números clausos e tiveram a coragem de construir essa ideia, que eu entendo que é uma das vanguardas do Poder Judiciário no enfrentamento da questão da superlotação. O CNJ apresentou o manual para a implantação da central. O método vem sendo desenvolvido desde 2019, com referências nacionais e internacionais. Considerando a importância conferida pelas Nações Unidas ao tema da garantia de acesso à justiça a todas as pessoas, é essencial que sigamos avançando nas estratégias para enfrentamento do encarceramento em massa no Brasil e para a promoção de cidadania e garantia de direito às pessoas custodiadas nos sistemas prisional e socioeducativo, justamente por serem temas englobados nessas agendas internacionais, incluindo a Agenda 2030, que foi pactuada pelos países membros das Nações Unidas. As centrais podem ser estabelecidas a partir do uso de 11 ferramentas para a gestão da ocupação de vagas de forma permanente, evitando mais gastos aos cofres públicos com a abertura de novas vagas. O manual mostra a importância de criar alertas para a superlotação, mecanismos de controle de entrada, saída e transferência de presos, lista de espera, vagas excedentes e uso de tecnologia com informação em tempo real para auxiliar os gestores públicos, juízes e tribunais. Esse acesso, então, permitirá que os magistrados considerem
a superlotação, o status atual das unidades prisionais dentro do seu processo decisório sobre medidas de aplicação de prisão ou de medidas cautelares alternativas, no caso daqueles juízes que estejam na fase, que tenham jurisdição sobre a fase de conhecimento, ou com relação aos juízes também na execução penal. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite. Até amanhã.